Vamos que vamos. Vamos lá. Uhul, vamos lá. ValeCast, de novo no ar aqui. Saudações, meus queridos amigos, meus queridos síndicos, profissionais do segmento. O ValeCast já está no seu episódio 13. Não é número de azar. Não, é um número de sorte. É sorte por quê? Porque hoje vamos falar de um assunto que muita gente está em dúvida. Com certeza é o assunto de momento aí, principalmente para quem tem carro, né? Carro elétrico. Então ainda é um assunto meio chique, né? Porque desconhecido e tal, mas já é uma realidade e vai ser daqui em diante. Isso daí vai ter que estar muito no dia a dia do condomínio. E antes de mais nada, vamos às apresentações aqui. José Júlio Pereira, meu amigo da Atende, co-hosting aqui do ValeCast. Eu sou Jaime Roque, sou do Vale Síndico, da Ortecom Administradora. E vamos lá no seguinte. Agora o assunto ficou sério e eu vou apresentar o meu querido amigo Evandro Mendes. Eu gosto desse termo aqui, CEO e fundador da Elétricos, né? Eu quero falar para você, toda vez que vem um convidado aqui é só termo em inglês. Só em inglês, você está se divertindo. Eu estou me divertindo, né? Bom que daqui a pouco você vai estar usando. Entendeu? Falei muito já, mas hoje em dia estou meio enferrujado, que faz uns 15 anos já ou mais que eu estou fora de mercado. Internacional. Engenheiro eletricista formado pela Unesp, possui anos de experiência no mercado de energia, distribuição de energia, projetos de baixa e média tensão e infraestrutura para recarga de veículos elétricos. Foi membro da Comissão de Normas para Carregadores de Carros Elétricos e de Instalação de Carregadores no Brasil, tendo participação significativa nas questões que envolvem principalmente a segurança dos equipamentos e instalações. Atualmente é diretor de infraestrutura da ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Além disso, Evandro tem experiência acadêmica e profissional internacional na Alemanha e Suíça. O homem não é fraco, não. Nos anos em que a mobilidade elétrica estava apenas no início. Olha para você ver, não, quando... Só um complemento. Só um complemento. Quando eu falo que a gente ia trazer, a gente vem falando, né, Jair? A gente ia trazer os feras, né? E que a gente ia conectar os assuntos, né? Você vê, no episódio anterior, trouxemos o engenheiro Edson, e que falou muito sobre segurança, Bracopel e tudo mais. E agora, aqui um fera de carros elétricos, instalações elétricas seguras também. Exato. Que vai dar, com certeza, informações únicas e imprescindíveis aí para o síndico se conscientizar do desafio que é ter um carro elétrico carregando na garagem. Né? Com certeza, essa vivência que ele teve, tanto na Alemanha como na Suíça, esses países já estão anos à frente aqui do Brasil, aqui em questão de carro elétrico. Lá até que é quase que, não vou dizer que é normal, porque normal não é, mas estão muito mais avançados que a gente, né? Então, sem muita delonga, muito prazer ter você aqui, meu amigo Evandro. Veio lá de São Paulo? Vim de São Paulo. São Paulo. Me conta um pouco do Evandro, me fala um pouco da Elétricos e um pouquinho do que você faz no dia a dia. Bom, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar de um assunto que já não é tão novo quanto era quando eu comecei nesse mercado aqui no Brasil, mas ainda está muito recente, tem muitas dúvidas e tem muita questão de educação do mercado, de passar informação e passar conhecimento. É um prazer estar com vocês aqui que estão assistindo para a gente poder debater sobre esse assunto e esclarecer as dúvidas de vocês. E, em primeiro lugar, queria contar que, assim, apesar de eu morar em São Paulo, parte do meu coração está aqui no Vale. Eu sou formado aqui na Unesp de Guará, na famosa FEG. Sim. Então, morei bons anos aqui, que foram muito importantes até para a minha experiência profissional posteriormente. E, assim, o assunto de carros elétricos está bombando, principalmente em condomínios, porque a grande vantagem do carro elétrico, além dos benefícios para o meio ambiente, da economia, porque custa menos manter um carro elétrico, é que você carrega o carro na tua casa, no teu escritório, no teu condomínio. Então, assim, você sai daquela necessidade de ir até o posto de combustível e em 5 segundos você carrega o carro. Por quê? É o tempo de você colocar o carro na tomada, vai para casa, curtir a família, tomar um banho, jantar, brincar com os filhos. No dia seguinte o carro está carregado.
Então, a recarga do carro elétrico ela é muito parecida à recarga do celular. Chegou ali no fim do dia, você põe para carregar, no dia seguinte está carregado. Cara, muita gente fala, você fala de carro elétrico, mas eu já vi alguns podcasts, já vi outras coisas que tratou desse assunto. Você acha que o carro elétrico dessa vez vai? Porque o que acontece? É a terceira vez que estão tentando. Você falou do assunto que não é atual, realmente não é, porque é a terceira vez já que estão tentando emplacar carro elétrico aqui no Brasil. E dessa vez, você acha que vai? Bom, assim, na Porque verdade... teve a primeira, teve a segunda, né? Se a gente pega o histórico, a história, o carro elétrico ele surgiu antes do carro a combustão. Então, isso aí pouca gente sabe, mas o primeiro carro produzido tinha um motor elétrico e eram com baterias. E hoje eu vejo que a gente tem um momento que é muito mais fácil para a utilização do carro elétrico. O primeiro ponto, o carro elétrico em centros urbanos, ele já é plenamente factível. Se você precisa rodar até 300 km por dia, qualquer carro elétrico no mercado hoje já te atende. Mas era a dificuldade antigamente, não eram realmente as baterias? Autonomia. A evolução dessas... A principal dificuldade era o custo. É. Então você tinha que antigamente 60%, 70% do custo do veículo era a bateria. Hoje esse custo já está em aproximadamente 30%. Mas as baterias mudaram muito também, né? Também, esse é outro ponto. Antigamente as baterias de chumbo, hoje a gente já tem as baterias de lítio. E a tendência é que nos próximos 2, 3 anos... Sai uma nova, né? Não só nova, mas assim... primeiro que tem novas tecnologias de bateria sim, sendo estudadas e que tendem a ganhar escala, até para reduzir o custo e aumentar a autonomia. Então, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado no Brasil, a gente só tinha um modelo de veículo elétrico sendo vendido, que tinha uma autonomia de mais ou menos uns 130 km. Hoje a gente não fala de veículo puramente elétrico com menos de 300 km de autonomia. Você acha que o veículo elétrico, como eu já vi em muitos blogs de carro, também de podcast, que é um carro descartável? Não, de forma alguma. Existe um mito muito grande sobre a questão das baterias, né? Quando a gente fala de carro elétrico, qual que é a grande objeção? O que eu faço com a bateria? Vamos lá. Uma bateria tem em média de 3 a 4 mil ciclos, tá? Uma bateria de carro elétrico. A gente não pode confundir a bateria do celular com a bateria de um veículo elétrico. Por quê? Inclusive, tem que trocar minha bateria do celular, tem uma base. É quase 10 anos de utilização. Pelo seguinte, tá? A tua bateria do celular, ela tem uma autonomia muito pequenininha, então você cicla ela muitas vezes e ela não tem controle nenhum de temperatura. Se você usa muitos aplicativos ao mesmo tempo, ela esquenta. Se você deixa dentro do carro num local quente, ela esquenta e isso vai degradando a bateria. Num veículo elétrico, primeiro que você já tem uma bateria com uma capacidade muito superior. Então a tendência de você ciclar tantas vezes é menor. E o outro ponto, tem um sistema de controle e gestão de temperatura muito eficiente. Claro que alguns modelos de carro têm modelos eficientes, outros têm ainda mais eficientes, mas no geral, então, você tem um controle de temperatura, porque o que degrada a bateria é a temperatura. Então, quando você tem um controle de temperatura tão bom, por exemplo, existem muitos carros no mercado que a bateria é refrigerada a líquido. Então, tem ali as serpentinas dentro dos módulos passando e refrigerando. Então, assim, não é descartável. Para você ter uma ideia, uma bateria com 3 mil ciclos, se a gente pegar um carro que roda aí mais ou menos 300 km, a gente está falando de uma vida total de 900 mil quilômetros. Que carro no Brasil dura 900 mil quilômetros? Então o carro tende a se desgastar muito antes da bateria. Não significa que não vai poder trocar a bateria Isso, e aí é um outro ponto. Tá? O que acontece? Isso é fato. Você perde um percentual de bateria por ano, por exemplo, no carro elétrico. Então vamos supor que você comprou seu carro elétrico com 400 km de autonomia, talvez depois de um ano você não tenha 400, você vai ter 395, 396. O que isso diz muito? O carro elétrico, ele foi feito idealmente, hoje que a gente tem, para ter recargas lentas. Aquela recarga na sua casa, durante que você para, ele tem um longo tempo para carregar. Emergencialmente usar outra. Né? E aí as recargas rápidas devem ser usadas mais em viagens, que aí você precisa ter uma recarga mais rápida. Por exemplo, eu já fui daqui até Foz do Iguaçu, já fui tem até... carro elétrico? Eu tenho. Então já fui até... Só faltava casa de Ferreira Espeto de pau, né? Até Foz do Iguaçu, até Olímpia, até Florianópolis. Nessas viagens eu preciso de recarga rápida. Então, pô lá, para o meu carro 1 hora e o tanque tá cheio. Mas na minha casa... Você foi pra Olímpia, você achou lugar de carregar?
A gente tem postos rápidos na rede Graal, por exemplo. Então tem em Pirassununga, tem em Ribeirão Preto, Que eu vou tem em sempre Limeira. Então, assim, tem postos de recarga rápido. E aí, só para completar, então, assim, se você faz recarga rápida todo dia, é um uso frequente, isso vai degradar mais a bateria. Se você tem um uso consciente e você usa mais as recargas lentas, que são as mais indicadas, a bateria vai durar muito tempo. Eu tenho clientes que têm carros elétricos aí já tem 3, 4 anos e que praticamente não teve perda nenhuma de autonomia. O pessoal anda falando até mesmo dessas baterias, como são baterias grandes, que ainda estão desenvolvendo, obviamente, mas vão ter como recuperá-las, pelo menos boa parte dela, né? Depois de um certo tempo. Esse é um ponto extremamente legal. A matriz energética no Brasil está mudando de uma forma muito grande nos últimos anos e vai mudar muito mais ainda. Então, por exemplo, a gente viu uma crescente na geração de energia, por exemplo, por fontes eólicas ou mesmo fotovoltaicas. Vai entrar um componente muito grande nos próximos anos no sistema, que são as baterias, que a gente chama de sistema de armazenamento de energia, os BESS. E muitas baterias de veículos elétricos, quando deixarem de, por exemplo, a bateria ali está com 70% da capacidade. Talvez para o carro ela não seja mais interessante, mas essa bateria vai ser utilizada no sistema de no-break, alimentando um prédio comercial. Então tem até uma tendência, de repente, de em vez de você ter o gerador, você começar a ter um sistema de armazenamento de energia no prédio, para em caso de falta de energia você ter uma... Hoje já tem. Exato. Eu diria que uns 30% dos nossos condomínios não atende. São energia como serviço já. Exato. Onde eu não vendo mais, eu simplesmente contrato um serviço de no-breaks. Exato. Já tem no Brasil, tem algumas empresas que estão entre 2.000 e 3.000 condomínios já com esse sistema, e para elevador também. Só que qual que é o ponto, né? Hoje você tem esses sistemas, boa parte deles ainda são com bateria de chumbo. Então você tem que manter em sala refrigerada, você tem uma ocupação de espaço maior. Por que eles não fazem eu não conheço como que uma bateria é construída. Uhum. Mas por que não... qual é a dificuldade de pegar essas baterias e fazer... dar uma carga nela, que ela ganhe uma vida útil maior, ou até recuperá-la? Assim, 99% da bateria ela é reciclada, tá? Então existem empresas que estão se especializando nessa reciclagem. Só que para você reciclar a bateria, ela tem que de fato chegar no fim da vida útil dela. E é isso que eu estava querendo trazer, que assim, a primeira vida útil da bateria é no carro. De repente ela ficou lá com 80%, 70% da bateria, para o carro já não é mais adequado, ela vai ser utilizada para sistema de armazenamento de energia. Desde os mais críticos, né, até passando para os menos críticos quando ela estiver no fim da vida útil dela. E só lá no final ela vai ser reciclada. Então a bateria, que muita gente tem medo por ser um assunto novo... Não tem como descartar? Ela não vai ser descartada, ela vai ser reciclada. O pessoal, a grande pergunta que eu vejo muito ambientalista falando aí o descarte dessa bateria, por causa do que já... Né, Isso, não, boa parte, 99% ela vai ser reciclada. E a gente está falando isso depois de uma vida útil de 15, 20, 30 anos. Porque para você ter uma ideia, só de garantia de fábrica das montadoras hoje, já tem fabricante que dando 8, 10 anos de garantia na bateria. Até mesmo se pegar for danificada por algum motivo, que ela fica embaixo do carro, algumas empresas elas estão dando uma outra bateria novinha para a pessoa. O que acontece, na verdade, assim, a bateria, ela fica em hoje a tendência, tá? Ela fica em local estratégico no carro, até para não sofrer impactos, que isso você pode levar a um prejuízo da bateria, tá? Mas ela, geralmente, principalmente falando dos carros que estão vindo para o Brasil que tem qualidade, você tem ali uma estrutura reforçada, mecânica muito grande, para você não danificar as células, né? Que é onde você tem ali todo o armazenamento de energia. Foi bom abrir já falando de Já. carro, né? De bateria, né? Já começamos com a grande objeção, assim. Exato, né? Para explicar para que agora sim o assunto, né, nos condomínios, né, propriamente dito, seja colocado em pauta aqui. Até dando um pouco de continuidade do episódio anterior, sem dúvida que a gente começou a explorar um pouco com o Edson Martinho, que sobre a legislação, sobre a questão de como criar a infraestrutura correta, né? Perfeito. Para poder, não é uma tomada qualquer que alguém sai fazendo um puxadinho lá no carro e leva a tomada até seu carro. Tem que ser uma coisa profissional, né? Vamos lá, Jaime. Vamos lá, perguntas. então.
Pode nos explicar como funciona a instalação de pontos de recarga para veículos elétricos em condomínios? Claro, com certeza. E eu queria mandar um abraço pro Edson, que inclusive é amigo meu pessoal, já fizemos um podcast junto, conhece muito e tem um trabalho muito importante para tratar da segurança das instalações elétricas de forma geral. Então, para quem assistiu o podcast anterior, aproveita lá, segue a Abracopel nas redes sociais, que tem um trabalho muito bom sendo feito ali. Bom, quando a gente fala de condomínio, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar na cabeça do síndico, isso é extremamente importante, tá? Apesar, mesmo que um ponto de recarga seja privado, ou seja para o morador específico daquele apartamento, ele precisa ser pensado de forma coletiva. Por quê? O que eu vejo muitos condomínios errando é que, como é um assunto novo, abre-se uma brecha para o morador fazer de qualquer jeito, porque é só um ponto, só 2 pontos, então deixa fazer, puxa lá do próprio relógio. E aí, à medida que isso vai aumentando no condomínio, vira um problema. Tá? Então, qual que é o modo certo de se fazer? Contratar uma empresa especializada, tá? Contratou a empresa especializada, essa empresa vai fazer um estudo técnico em cima da instalação elétrica do condomínio, versus aquilo que foi aprovado em projeto, porque quando uma empresa de engenharia fez o projeto elétrico daquele condomínio, ela estipulou quais seriam as cargas, onde seriam a alimentação, qual que era a entrada de energia, qual que é a concessionária de energia, qual que vai ser o transformador que vai alimentar aquele empreendimento. Então você tem uma série de questões técnicas ali que precisam ser observadas. Provavelmente a empresa vai deixar um analisador de energia lá na entrada de energia do prédio para monitorar em tempo real como que está a carga de consumo, entender quando que está o horário de pico, o horário que tem mais demanda livre. Após isso, precisa ser feito um projeto elétrico. Com esse projeto elétrico, essa empresa ela vai entender junto ao condomínio quantas vagas precisam existir, a gente tem demanda ou não tem demanda para suprir todas essas vagas, vai precisar ser feito um aumento na entrada de energia do condomínio, ou então vamos utilizar carregadores que possuem uma tecnologia chamada controle dinâmico de demanda, que aí como funciona isso? Instala-se um medidor de energia na entrada do prédio e vai ser parametrizado. Olha, esse prédio aqui, essa entrada, ela pode fornecer tantos quilowatts de energia ao mesmo tempo. E aí esse medidor vai falar, então tudo bem, nesse momento o meu limite é tanto, eu estou abaixo dele, o que eu estou abaixo eu posso fornecer para os carregadores de carro elétrico. Pelos estudos que a gente faz, geralmente o pico de consumo num prédio é entre 5 da tarde às 10 da noite. Ou seja, nesse momento, se todo mundo chegar e plugar o carro ao mesmo tempo, provavelmente você vai ter um problema na entrada de energia. Então, o que esse sistema faz? Nesse momento, ele está monitorando, ele vai ver que está no pico, que não tem muita sobra ali de energia para os carregadores e vai deixar os carregadores com baixa potência. Conforme os carros já vão carregando ou o sistema vai aliviando, geralmente acontece depois das 10, ele vai aumentando a potência de recarga. De forma que, se o projeto for bem feito, no dia seguinte está todo mundo com o carro carregado. Tá? Então você tem duas formas de fazer isso. Ou você mexe na entrada de energia, aí você vai ter que lidar com concessionária de energia. Muitas vezes o prédio não tem área física para você ter uma adequação ali no padrão de entrada para um padrão maior. Ou você vai para a tecnologia de recargas inteligentes com controle de demanda. Após o projeto, é muito importante que o condomínio, o síndico, ele contrate uma empresa também especializada na execução. Por quê? Porque você tem um projeto que vai te falar como tem que ser feito e você precisa garantir que ele seja feito daquela forma. O que eu vejo de muito erro, às vezes, é isso ser negligenciado e deixado na mão do eletricista que faz troca de lâmpada no prédio, por exemplo. Ou, às vezes, o zelador, né? Tem um zelador aqui que faz tudo, que domina o prédio, e aí é passado esse serviço para ele e muitas vezes ele não vai ter a expertise para avaliar o que precisa naquele condomínio. Então, por exemplo, eu costumo falar que a instalação física de um carregador para carro elétrico ela é muito simples. É igual alimentar um chuveiro. Tem que vir 3 fios. Uma fase, né? Se a gente vai falando de um prédio 220 trifásico lá, então vão vir 2 fases bifásicas, né? 2 fases 110 e um terra. Só que esse terra está adequado? Qual que vai a bitola que tem que ser esse fio? Né? Qual que vai ser o encaminhamento, qual que é a temperatura que o fio tem que suportar, quais são as proteções pela norma BNT-NBR 17019 que tem que ter. Então, embora a instalação física, né, ligar ali o fio no carregador, no disjuntor é fácil, mas os conceitos de engenharia por trás,
eles têm ali uma preocupação importante para a segurança. Então, o grande ponto é quando é o síndico puxadinho, né? A gente chama de simpático. Ele vai fazendo, vai adaptando, vai indo. Mas aí você tocou no ponto correto, porque agora é a hora do quadro. Não seja um síndico pato. Tá? Dentro de que não seja um síndico pato, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelos condomínios ao implementar essa estrutura? Qual o principal desafio? Adequar o que já foi feito errado antes. Então, né, muitas vezes o síndico quer ser legal, ele não quer ter a dor de cabeça, e o morador pede ponto de recarga, o síndico simplesmente fala, pode fazer. Male, pede lá que tenha um profissional. Pede pro amigo síndico. Ou pede, então, que tenha uma RT. Só que hoje em dia, né, o Edson, que participou do podcast anterior, sabe bem, a gente sempre fala sobre isso, RT não significa mais nada, porque você tem um monte de engenheiro ruim no mercado. Essa é a verdade. Tem um problema aí de profissionalização e de perda da capacidade técnica nas faculdades que tem afetado o mercado. Então, eu já vi muitos estudos com CREA, de engenheiros com CREA, com RT recolhida, que no final estão errados, né? Então, qual que é o ponto? O síndico, ele quer ser legal, ele não quer ter a dor de cabeça, e aí ele fala, beleza, tá liberado, faz. E aí, às vezes, para se precaver, ele pede uma RT de um profissional, mas ele nem sabe se aquele profissional tem realmente a expertise ou não. Porque você ter CREA, você pode assinar um monte de projeto, mas será que você de fato tem a expertise para estar assinando aquele projeto? Por exemplo, eu sou formado em engenharia elétrica aqui pela Unesp de Guaratinguetá. Eu, teoricamente, se não mudou, né, mas eu lembro que eu poderia assinar prédios até 4 andares. Eu sou doido de assinar? Não, porque eu não tenho noção nenhuma, entendeu? Então a gente tem que saber onde a gente pode trabalhar ou não. Eu sou engenheiro eletricista, pelo meu CREA eu posso assinar um projeto desse, mas eu não tenho qualificação, eu não tenho conhecimento. Então eu assino aquilo que eu tenho conhecimento, instalações elétricas, tá? Então esse é um ponto importante. E aí o que acontece? O síndico deixa o primeiro, deixa o segundo, deixa o terceiro e vai deixando. Isso no final fica uma gambiarra dentro do condomínio, que é fio passando para um lado, fio passando para o outro. Só para ajudar, a gente fala assim, e em tudo que a gente passa aqui, a gente fala, toma cuidado para não ir com fome no supermercado. Chega com fome no supermercado, compra mal, compra tudo errado, compra caro. E o pior, volta várias vezes para comprar porque esqueceu. E nem sempre é bom para a saúde, precisa ter, na verdade, já está mais do que na hora de fazer uma estratégia para carro elétrico do seu condomínio. O primeiro cara que sinalizar já chama Mas qual uma o problema assembleia, do síndico pato? quer fazer, sai fazendo então, e não pensa. E faz baratinho e chama o Zé, como é que foi? Lá, Zé Faísca. Zé Faísca. Chama o Zé Faísca. Aí o Zé Faísca, chá comigo. Tá fácil. Tá fácil. É só pegar e ligar o fio aqui nesse carregador. O simpático fala, é esse tipo de cara que eu gosto, que faz acontecer. E é barato. E daí, beleza. E depois haja faísca, né? Porque depois começou torto, né? Que nem um prego na parede. Colocou torto, depois esquece. Mas fala um pouquinho sobre que tipo de orientação, como que você tenta influenciar o mercado para o mercado começar certo, fazer certo da primeira vez, com estratégia e tudo mais. Qual que é o teu... como que você faz isso? Perfeito. Eu acho que assim, isso acontece muito por falta de conhecimento, né? Infelizmente no Brasil, o pessoal negligencia as instalações elétricas. Eu tive até numa reunião recentemente com algumas associações aí relacionadas à instalação e à construção civil, e eu disse a seguinte frase, e ela é forte e é verdade. Infelizmente e felizmente, a instalação elétrica admite muita coisa, né? Por quê? Infelizmente, porque infelizmente, como a instalação elétrica é difícil ela dar problema mesmo quando ela está errada, a gente tem muita gente fazendo coisa errada e felizmente ela não está pegando fogo assim da forma que deveria. Porque assim, poderia, né? Que poderia, exatamente, melhor. Que poderia. Por quê? Porque ela aguenta desaforo. Então eu já vi disjuntor de 100 amperes protegendo cabinho de 2,5. Eu já vi instalação de carregador de carro elétrico de 7 kW para 120 metros com cabo de 4 milímetros. E, infelizmente, né, ela aguenta desaforo, porque aí a gente tem
profissionais ruins no mercado fazendo esse tipo de coisa, mas felizmente porque ainda que esteja tão errado, a instalação elétrica ela foi feita de uma forma para ser robusta que é difícil acontecer uma tragédia. Mas se fizer uma instalação mal feita, porque o cara ele vai entender, ele não está preocupado às vezes com a estrutura do condomínio, o que vai gastar. Mas essa instalação mal feita não pode dar um problema no carro dele? Olha, o carro e o carregador é uma boa pergunta. O carro e o carregador, eles têm proteções bem severas para evitar isso, tá? Mas uma instalação muito mal feita pode gerar um problema no carro, por exemplo, com surto de tensão. De repente você tem um raio caindo lá perto do empreendimento e aí esse surto de tensão vai para dentro do carro. É muito difícil para acontecer, tá? Porque você tem uma série de proteções, mas pode acontecer. Mas você sabe qual é o grande risco, por exemplo? Aquela pessoa, aquele profissional ou o Zé Faísca que dimensionou o circuito errado, aquilo com o tempo não vai acontecer nada. Só que você vai pegar daqui 5, 10 anos, uma sobrecarga, ela vai fazendo o cabo perder a propriedade dele de isolação. Fora o desperdício de energia. Mas assim, o desperdício de energia ainda dói no bolso. O problema é, aquele cabo trabalhando com sobrecarga, ele vai perder a isolação, em algum momento esses cabos vão se encostar e vai virar um curto-circuito. E daí você pode ter um incêndio. Que a maior causa de incêndios em prédios são curtos-circuitos. Bom, eu espero que... Mas qual que é o desculpa, pode Jair, falar. Mas qual que é, na tua visão, o ideal para conscientização? O que você faz para conscientizar o síndico? Porque, assim, o simpático, ele vai fazendo o seguinte, ele vai acomodando. Ele é simpático, ele quer agradar, ele sabe, ele dá um jeitinho, ele conhece o Zé Faísca, então ele vai ajudar, ele quer ajudar. O simpático ele não é uma pessoa. Pelo contrário, ele é uma ótima pessoa. O simpático é uma ótima pessoa, só que ele não sabe dizer não político. E não sabe, é político. E ele quer sobreviver no condomínio, só que ele se coloca em risco. Né? O síndico hoje é responsável civil e criminalmente pelo condomínio. Sim. E energia não se brinca, né? A gente teve aí um engenheiro Edson Martinho no último episódio, e agora você, Evandro, e o ponto é assim, qual que é a tua estratégia, como que a gente conscientiza o síndico para não fazer uma coisa meia boca quando começa a ter demandas, consultas por carro elétrico? Bom, qual que é a estratégia da Elétricos, tá? A gente acredita que muito disso é por falta de conhecimento mesmo. E eu prefiro um síndico que não saiba do que um síndico que acha que sabe. Porque o que não sabe, ele vai procurar ajuda. E ele vai procurar ajuda se ele tiver bem auxiliado com empresas referências. Agora, aquele que acha que sabe é mais perigoso. Porque às vezes ele acha que sabe, mas está tudo errado. Mas daí é o síndico pato. Exato. Pato, né? E a gente tem. Eu gosto toda vez que eu falo em síndico pato que o Júlio explique aí o que é o pato. Não, isso é. O Jaime sempre pede para eu explicar assim. O simpático, né, o que a gente chama um pouco de síndico pato, é assim, ele tem uma força de vontade gigantesca. Sim. E ele faz absolutamente tudo pelo condomínio. Ele pega na portaria, ele é encanador, ele é eletricista. Mas ele acha que sabe tudo. Ele chama o Zé Faísca, ele chama o cara do portão, ele faz balanceamento de portão. Aí você começa a perceber que ele vai criando passivos. E o que derruba um avião não é um problema, é uma sequência de problemas. Exato. E que na hora H, quando vem o rebote, aí se segura, ele é uma vítima. Só que não é possível o síndico ser vítima, porque ele é responsável civil e criminal. Então, se ele quiser se blindar, ele tem que se blindar através de bons profissionais, através de conhecimento e através de uma postura preventiva. Exato. Né? E o cara quer resolver porque ele quer se reeleger. E não tem nada de errado em querer se prolongar na posição, mas tem que ter a humildade de reconhecer e consultar bons profissionais, que é o nosso objetivo aqui com a brincadeira que a gente fala do simpático. O simpático é excelente pessoa, mas está arriscando demais. Mas acho que sabe tudo também. Aliás, você falou em avião, eu tenho o costume de assistir um blog que eu acho muito legal, que é Aviões e Música. O Elo da Corrente. É isso aí. Eu gosto também do Lito. Inclusive, um abraço, Lito. E é isso, mas o que eu trouxe é muito importante. Assim, um acidente, ele nunca acontece por um fato, uma coisa isolada. Ele acontece por uma sucessão de erros.
né? Então, por exemplo, um acidente... vou trazer um caso aqui que eu lembro que eu conversei muito com o Edson, que me chocou bastante, né? Como as pessoas negligenciam as instalações. Só fazendo um pouco adendo da questão do carro elétrico, mas a instalação é a mesma no final, né? Eu lembro de uma reportagem que uma menina morreu porque ela encostou na grade da janela dela. E nessa grade estava passando um fio que alimentava a tomada da máquina de lavar. Nossa. E aí esse fio desencapou ali, eletrificou a grade e ela acabou perdendo a vida. Se ela tivesse um dispositivo chamado DR no quadro dela, ela não teria perdido essa vida. Um DR hoje custa 120, 130 reais. Nossa. Então olha o nível de desconhecimento das pessoas, de forma geral, Uma vida por 110 reais. que uma vida custava 110 reais. E aí vamos pegar que um DR vai durar no quadro elétrico 20 anos. Eu estou falando então de um dispositivo que custa menos de 10 reais por ano. Entendeu? Então assim, aí o que eu falo dos elos? Era um DR que não estava ali, né? Era no quadro que deveria. Era um cabo que não deveria estar passando onde estava passando na grade. Um uso de uma extensão de forma inadequada. Então, isso tudo, uma série de fatos, trouxe uma catástrofe que foi a perda de uma vida. Trazendo para o carro... da corrente, como disse nosso amigo lá. E se bobear era 110 volts, né? Que o Edson deixou super claro. Mata igual 220. Mata igual. Aliás, pelo que eu entendi, mata mais. Porque os 220 o pessoal ainda tem juízo, tem medo. Tem medo. 110 ele acha que é um choquinho. Vai dar uma tremidinha. É para ficar esperto. Mas você sabe não existe você choque sabe de que 110 volts e para ficar esperto, pelo amor de Deus. E você sabe que, assim, na verdade, tem até um risco do 110 maior que o 220, porque é o seguinte, se você dá no 220, você toma um tranco. Então, você tem a tendência a tomar mais um tranco. Então, você se afastar daquela fonte do choque. O 110 é menor esse tranco. Então, tem uma probabilidade menor de você conseguir se soltar ali no impulso, sabe? Então, assim, 110 Mas a mão mata. fica fechada Se ali, você segurando. pegar com a mão fechada, assim. É tanto quem nunca viu um eletricista testado, um eletricista, né, faísca, que testa se tá energizado, pondo o dedo ao contrário. Porque qual que é o ponto, né? Se você põe o dedo assim, o dedo gruda. Se você põe assim, a hora que você toma um choque, ele solta. Então, assim, eu já cansei de ver profissionais fazendo esse tipo de coisa. Não recomendo. Profissionais não. Você viu faísca fazendo. Exatamente. Um monte de Zé Faísca fazendo. Não façam isso. Não é aconselhado. E aí, trazendo para o carro elétrico, é a mesma questão. Então, assim, é um circuito mal dimensionado, a proteção inadequada. Aí, o circuito mal dimensionado, com o tempo, a isolação do cabo vai se perdendo, vira um curto-circuito. Aí, de repente, o material não é à prova de gases halogênios. E aí tem ali a fumaça tóxica, ou então o material não combate a propagação do fogo, então isso vai se estendendo. E aí quando você vê, acontece uma tragédia. De repente lá numa instalação elétrica, que foi num ponto ali, como que eu posso dizer? Foi num ponto específico, ela se alastra para a instalação inteira, e aí você tem tragédias acontecendo em prédios, como foi no edifício Joelma, por exemplo. Entendi. Vamos entrar agora na parte de custo? Bora! Quais são os custos típicos associados à instalação desses pontos de recarga? E existe até uma opção de financiamento, incentivo do governo? Como é que funciona? Hoje não existe nenhuma opção de incentivo por parte do governo, tá? Deveria, até né? o Brasil está atrás aí de alguns países na Europa, ou mesmo da China, que incentivam a criação de pontos de recarga. É até um ponto que eu puxo bastante na BVE, que assim... Às vezes a gente fala de benefícios para os carros, embora até os carros elétricos perderam alguns benefícios recentemente, mas também precisa se pensar na infra. Mas ainda estão, na sua opinião, isso está vinculado à indústria automobilística que é por combustão ainda? Você acha que... O Brasil tem uma tendência a querer fortalecer cada vez mais o álcool. E aí a gente fica aí nessas tratativas políticas de segmentos da economia, tá? E aí o que o Evandro, né, acha? O Evandro acha que tem espaço para todo mundo. Vai ter espaço para o carro híbrido movido a álcool, vai ter espaço para o carro híbrido plug-in movido a álcool, tem espaço para o carro com bateria, vai ter espaço para o veículo com hidrogênio. Cada tecnologia vai achar seu nicho de mercado e vai ser melhor para aquele nicho, tá? Mas claro que tem uma certa proteção aí para que a gente... O álcool é uma coisa muito boa, é uma coisa brasileira. Qual o grande cuidado que eu acho que tem que ter nisso? É que quando a gente olha para o mundo, a gente está indo para uma tecnologia totalmente diferente e muito nichada aqui no Brasil. Se a gente quisesse ser
protagonista, você não vai exportar álcool para a Europa. Você não vai exportar carro híbrido flex para os Estados Unidos. Né? Isso aí envolve interesses muito grandes, né? Além do nosso conhecimento, né? Você vai falar por exemplo, em energia de álcool, quem está por trás, o que envolve? Tem Entendeu? uma força Aí política você muito vai forte. de petróleo, o que O envolve? Brasil é terra das jabuticabas. Já ouviu falar nisso? Já. Jabuticaba é uma frutinha que só existe no Brasil. O brasileiro adora criar complexidade, dificuldade para depois vender facilidade. Sim. E foge de padrão. Eu passo um tempo gigante na Tende convencendo o síndico a não criar jabuticaba. O cara inventa história, ele quer fazer diferente. Você tem 1000 condomínios que está mais do que provado e consolidado que o procedimento mais seguro é A, B, C. Ele quer fazer um J, o Z. E ele inventa, e ele quer... Porque é a questão da jabuticaba brasileira. E aí, obviamente, não é economicamente viável, está suscetível a erro, não compartilha custo, é a falta da padronização do mercado. Você olha as construções civis fora do Brasil e olha no Brasil, você vê a dificuldade que se tem de padronizar as coisas, né? Mas Eu qual que é o imagino custo que para a médio? parte do carro, da recarga elétrica, você deve ter um desafio grande em colocar padrões, né? Você quer um grande problema que o Brasil tem em relação, por exemplo, à Europa? Na Europa, não importa onde você for, a tensão saindo ali do circuito trifásico são 400 volts. Só em São Paulo, eu posso ter 110, 220... No trifásico. Não, no trifásico 220 ou 380. Tá. Ou você pode ter um sistema delta aberto, que aí uma perna tem 208. Então, assim, tem uma falta de padronização na forma de atendimento da energia absurda. Se eu vou para Santa Catarina, por exemplo, eu tenho 380 trifásico. São Paulo, nos prédios residenciais, é 220. Aí eu vou para uma... Se eu não me engano, acho que Caçapava é 380 trifásico. Então, assim, aí como que você faz? Esse carregador que aqui está instalado dessa forma, se você muda de cidade, ele tem que ser instalado de outra. E aí começa a formar uma jabuticaba ali de como que tem que ser instalado de acordo com a atenção do local. Com risco de erros e uma série de coisas. Com risco de erros, Cada projeto inclusive. é um projeto, então. Quando muda de local, sim, porque aí você tem que ter outra configuração. Assim, lógico, em termos gerais, e lógico que cada projeto é um projeto, Sim. mas quanto custa um ponto de energização de carro? Aliás, como é que é monetizado isso? Como é que é custeado? Legal, boa. Assim, um carregador para carro elétrico hoje que vai atender um condomínio, vou falar de aí, 7 kW, que é mais ou menos a potência de um chuveiro, ele está custando no mercado entre 5 a 8 mil reais, tá? O equipamento. O equipamento. O equipamento, só o Mas equipamento. tem empresa de segurança eletrônica aí que está pondo o carregador de carro elétrico no mercado. Não sei se você tem testado, não sei se é seguro. Não, Tem vários equipamentos no mercado sim, aí. isso, exatamente. Eu estou falando assim, um equipamento que vai Esse ter a equipamento que gestão... você está falando é equipamento mais profissional, é isso? Não, assim, não é nem... É porque você tem vários modelos de equipamentos. Por exemplo, a gente pega elétricos. A gente tem um portfólio desde para atender você que quer carregar dentro da tua casa mesmo, não condomínio, Certo. até você que está num condomínio que precisa ter gestão de recarga, gestão de consumo de energia. Então, eu estou falando de um equipamento que vai permitir ao condomínio saber quem está usando, quanto está usando de energia, cobrar por essa energia utilizada e também fazer a gestão de quem está carregando. Tá? Então, tem equipamentos, a gente tem carregador no portfólio que até tem um custo menor, só que é mais para o uso privado, numa residência ou quando você vai para algum ponto fora do condomínio. Condomínio, a gente sempre recomenda que seja carregador, por exemplo, com protocolo ACPP, que é um protocolo padrão de mercado que vai permitir integração com aplicativos de cobrança. Né? Vai permitir a gestão remota desse carregador, atualizar firmware, tirar os dados de quem está carregando, quanto está carregando, jogar num aplicativo para já fazer a cobrança daquela recarga em tempo real. Então, por isso que é mais ou menos essa faixa de equipamento, entre 5 a 8 mil, você já encontra bons equipamentos com as proteções adequadas, certificados e que tenham essa inteligência de fazer essa gestão da recarga para que não tenha aquela briga de condomínio de fulano está usando o carregador e eu estou pagando pela energia. Não, cada um está pagando pela sua energia. A sua empresa ela consegue
individualizar esse consumo. Por exemplo, eu sei que a cobrança pode ser às vezes imediata, com cartão de crédito, alguma coisa nesse sentido, mas também pode gerar, por exemplo, um relatório, Exato. uma administradora, por exemplo, para cobrar isso no boleto do cara, ou a energia que ele usa mensalmente lá, já que ele paga a energia elétrica dele uma vez por mês. Isso. Né? Então, essas duas formas são possíveis? Sim, e acho que para responder a tua pergunta, é importante também eu trazer um ponto. Não é aconselhável, tá, que o condomínio permita com que os condôminos tirem a alimentação do ponto de recarga do seu próprio disjuntor lá do relógio de medição. Sim, com certeza. A não ser que o condomínio tenha feito um estudo e entenda que tem demanda para ser feito desse jeito. Mas aí ele tem que puxar Tá. lá do apartamento dele, lá... Quando tem barramento blindado, aí é inviável totalmente. Aí tem que ser em medição coletiva. Mas tem muito condomínio ainda que a medição está no térreo, né, na sala de medição. Sim. E aí tem muito condomínio que está permitindo fazer isso. Isso pode funcionar até 3, 4, 5 moradores, mas eu já vi condomínio ficando no escuro, porque aí quando teve o sexto, sétimo, que deu a capacidade do disjuntor, o disjuntor desarmou, desligou o prédio inteiro. Coletivo. Isso. Condomínio é coletivo. Tá. Se a E aí partir chama o Zé Faísca para ele trocar o disjuntor por um Exatamente. maiorzinho. Disjuntor bom é disjuntor que não cai. Você imagina a manutenção de cada ponto que tiver desse Uhum. ser um profissional diferente. Exato. Sem condições. E aí, tá? Antes de votar, Ouviu, simpático, o que sem me preocupa, condições. e o que me preocupa muito nisso, tá? É que a Bracopel e outras instituições fazem um trabalho muito importante. Existe muito cabo de qualidade ruim no mercado. Então, se você não tomar cuidado, você está comprando cabo de 10 milímetros, mas que o cobre é de 4, de 6 milímetros. E aí, o que vai acontecer? Esse cabo vai esquentar. Geralmente são cabos com materiais, os piores materiais que poderiam ter. Vai propagar fogo e pode botar realmente fogo no condomínio. Aí, voltando, tá? Como que funciona essa questão? Hoje, quando a gente trabalha com prédios com administradora, existem duas formas da gente trabalhar. A primeira, a cobrança já pode ser feita no próprio aplicativo da Elétricos, então igual pedir um iFood. Você foi lá, parou na frente do carregador, o condômino, né? Ele vai liberar a recarga, então ele vai entrar no aplicativo, vai apertar um botãozinho lá no aplicativo, vai liberar a recarga, vai começar a recarga e esse valor da recarga já é debitado automaticamente do cartão de crédito dele em tempo real. No fim do mês, vai ter uma fatura lá do condomínio, olha, foi consumido 1.000 kW do condomínio, que é equivalente a R$1.000, por exemplo. A Elétricos reembolsa o condomínio desses R$1.000. Ou a segunda forma, a Elétricos manda os relatórios de consumo de cada morador para a administradora e a administradora já põe esse custo na própria conta de condomínio. Entendi. Que é o que dá menos briga, né? Não, as duas formas são bem tranquilas. Por quê? Porque está automatizado. O que acontece? Eu já vi condomínio que o carregador não é inteligente, não tem sistema de gerenciamento, aí ele coloca o medidorzinho lá no quadro de energia, aí isso dá briga. Isso dá briga, porque aí geralmente o zelador vai e anota. É que um fica gestão na mão do condomínio e outro não. A gestão da energia elétrica que sai do medidor do condomínio. Mas sabe... Então, porque o que a dúvida, isso é uma dúvida que talvez me gere, quando é a empresa, por exemplo, que você cobra um cartão de crédito, mesmo que tenha leitura ali, não deveria ser, mas é a credibilidade daquela leitura que é feita. E o comparativo que foi gasto lá da conta do condomínio. Quando pega e vem lá no medidor do condomínio, entendeu? Ele mostra somente o consumo, por exemplo, então ele vai funcionar, só vai dar o que foi consumido ali, eles vão fazer o papel de uma empresa que faz leitura de água, leitura de gás, tudo, e ele vai fazer o cálculo e mandar para o condomínio. Aí o condomínio vai ter condições de comparar o que saiu lá praticamente da conta dele, logicamente não vai ser igual, porque são medidas... mas vai ser muito próximo. Isso. O outro já trabalha de uma maneira, de outra maneira. Inclusive, eles vão informar qual foi, entendeu? E reembolsar. Os dois são viáveis, mas são coisas que o condomínio vai ter que analisar. Qual que é o ponto, tá? Quando você tem a cobrança já pelo próprio aplicativo, como você tem ali, o morador tem um histórico das recargas que ele fez no aplicativo dele, então o controle e a gestão está totalmente na mão do morador.
Então não gera briga, não gera divergência, porque o morador sabe, ó, eu liberei no meu aplicativo tal dia, tal horário, a recarga durou tanto, eu carreguei tanto. Eu já vi confusão, por exemplo, como eu estava falando, quando tem um medidorzinho analógico lá do quadro, do lado do carregador, aí o zelador vai lá todo dia não, desculpa, vai lá no fim do mês daquele morador, ainda tem bastante, viu? E aí ele vai e anota lá, ó, deu tantos quilowatts. Qual que é o ponto? O zelador, ele vai num dia tal. Geralmente, essa conta não vai para o morador nesse dia. O zelador vai lá, depois passar para a administradora. Quando a administradora mandar a cobrança para o morador, já passou 10 dias. O valor no medidor já não é mais o mesmo. Tá bom, mas por outro lado, como é que o cara no condomínio concilia o gasto em quilowatts usado na garagem com a soma dos consumos? Tem que bater na vírgula, correto? O grande X que você está falando, é muito bom essa pergunta, e é a polêmica do negócio também, e essa polêmica eu já vi, como administrador. O problema é que, quer queira, quer não, a energia total gasta, ela sai do medidor geral do condomínio. Isso. Ponto. Aí são duas formas. Primeiro, a empresa vai ter os medidores aqui, dela aqui, e ela recebe da pessoa e ela informa quanto foi gasto. Isso é uma coisa. A outra não, a outra o cara faz a medição aqui e ela informa quanto foi. Ela não, teoricamente, não tem a gestão disso, entendeu? Ela só informa, ela é como se fosse... Ela somando o relatório de consumo. Somando o relatório de consumo. E aí o condomínio soma essa quantidade aqui para poder... bater, por exemplo, ou ele pode até pôr um medidor só da área comum, se isso aqui é próximo ou não. Quando a empresa informa aqui, ela está na confiança do que a empresa informou. Entendi. Mas assim, o condomínio recebe um relatório também com as recargas. Então, mas vamos lá, quem que paga o projeto? O condômino individual ou o condomínio? Ó, eu costumo separar em duas etapas, tá? Isso é meu entendimento, não é um consenso, e aí condomínio faz da forma que a governança mandar. O que a Elétricos recomenda. Que custo de estudo para saber se dá para colocar carregador e quantos carregadores dão para colocar, e projeto para padronização desses carregadores, a gente entende que deveria ser do condomínio. Vocês montam a escala também? Porque você sabe que quando tem mais de um carro, tem 2 carregadores, por exemplo, o cara vai poder carregar na terça ou na quinta tal, porque se tiver a descarregar 2 carros, ou todos os carros, dependendo da quantidade de carregador, vai ficar carro sem carregar. Então tem que criar uma escala para cada um, ele ter direito, o cara entender um pouco essa regra. Eu estou errado? Não, na verdade, assim, eu vou finalizar e já entra na sua. A parte que quem paga. Daí a gente então, assim, aí essa é. Então, assim, estudo e projeto para padronização dos pontos de recarga, eu entendo que é função do condomínio, porque é uma benfeitoria para o condomínio. Tá? A recarga do ponto onde o condomínio deixar padronizado até a vaga do morador, entendo que é o morador seguindo o que foi projetado lá no projeto que o condomínio pagou. Tá? E normalmente o condomínio cobra um pouco a mais, porque, veja, tem uma administração, tem um risco, né, de incêndio ali embaixo. O condomínio cobra um pouco a mais pela energia consumida ou não? Olha, isso fica muito a critério do condomínio. Da regra do condomínio. Isso. Mas então, se tiver que cobrar um valor a mais, como um prêmio por compartilhar a infraestrutura do condomínio, para elétricos não tem... É tranquilo. Isso, porque quem define a tarifa que vai ser cobrada é o condomínio. Entendi. Tá? Então, olha, vamos supor que a tarifa de energia elétrica seja 85 centavos. O condomínio pode cobrar 50 centavos, 85, R$1,20, R$1,50. Eu vou te explicar por quê, mas assim, o condomínio do futuro, ele sai de uma empresa... O condomínio hoje é uma das empresas mais falidas que tem no mundo. Por quê? Porque todo mês ele vai lá e pede dinheiro para o acionista. Todo mês ele vai lá e pede uma contribuição na forma de contribuição... Mas ao mesmo tempo é o melhor pagador que existe. Não, assim, é o melhor pagador que existe, mas é uma empresa falida. Por que é uma empresa falida? Porque ele pede para os acionistas todo santo mês uma contribuição condominial. Sim. Então eu defendo, e não sou eu, várias pessoas do mercado já olham e falam assim,
o condomínio precisa sair de fonte de despesa para Fonte de receita, receita. para conseguir equilibrar. E tem um monte de coisas, além de reduzir custo, que custa que nem unha, tem que cortar todo dia. Então, olha aí a portaria remota de novo, a administrador eficiente e tudo mais, né? O voluntariado no condomínio. O melhor custo, o custo mais barato de limpeza, sabe qual é? Não sujar. Exato. Se você não suja, o seu custo de limpeza é baixo. Então, custo, minha vida inteira eu cuidei de qualidade de custo, então não tenha dúvida que tem milhões de oportunidades de reduzir custo no condomínio. Mas receitas, que é um mercadinho, que é uma torre de telecomunicação em cima do condomínio que paga o airtime, acho que é airtime que chama, mas que paga lá. O compartilhamento dos ativos é o que vai viabilizar receitas para que o condomínio saia de falido para equilibrado Você está querendo dizer economicamente. que quando ele criar, por exemplo, esses Então, pontos de eu energia defendo que elétrica, os pontos de seria... energia é uma fonte de receita para o condomínio para ajudar a diluir consumo. E assim, essa fonte de receita, na minha visão, tem que dar um cashback pro condomínio, que é um desconto pro condomínio, e um cashback para os demais para pagar pela estrutura. Então, mas Isso descontado aonde? Na taxa tá condominial. bom, mas só tem uma coisa que eu tenho dúvida, né? que aí porque a pessoa consome exigem- no condomínio, entendeu? Uhum, sim. Eu não, gera eu não sei receita. se é aplicado, eu sei que para água é. Se você consumir até um certo ponto é um preço, você consumir, são as faixas. Eu acho que a energia elétrica também tem faixa. E com o Sim. aumento de caixa de energia elétrica, os condôminos que não têm carro não vão ser prejudicados? Bom, isso... Excelente pergunta. É. Diria até que essa é uma pergunta do César. Aliás, assim, então, dentro do quadro do César, o César Vai ter aqui- duas agora. Então, essa e a outra. César, Deixa ele responder né? essa. Então, daí vamos você deixar pega. isso aí. Quadro do César, né? Os condôminos que não têm carro elétrico, pela mudança da faixa de energia elétrica, não serão prejudicados? Olha, o que a gente acompanha, tá? Primeiro que você consegue precificar isso. E segundo que, assim, você tem essas variações de taxa do ICMS, principalmente para contas muito baratas. A conta de condomínio, ela já está num patamar que passa ali 300, 500 reais por mês. Então, essa variação já não é tão significativa, tá? Mas ainda assim, vamos supor que tem um condomínio que tem um consumo muito baixo e que aí ele sai de fato ali dos 100 kW, vai para 300, que aí você tem uma variação. Você consegue precificar isso na tarifa. E aí, então, você coloca aquele aumento do custo, que é um aumento de imposto, em cima da tarifa de recarga do carro Então, mas elétrico. na hora da recarga do cara, então, teoricamente, o preço que se cobraria por quilowatt, tá certo? Isso, Por quilowatt-hora. quilowatt, já não deveria ser na taxa máxima para evitar que o condomínio tenha prejuízo? Mas é o que quando Concorda? a gente, mas quando a gente vai Concordo conversar, plenamente. mas quando a gente vai conversar com o Tem que condomínio, estudar isso. quando a gente vai conversar com o condomínio, a gente nunca indica colocar a tarifa ali do valor da tarifa da concessionária de energia, e sempre um valor a mais. Até porque você precisa... E aí tem o cashback que você falou. Até porque você precisa colocar... mas assim, nem pensando no cashback, mas você tem uma questão de perdas no sistema elétrico ali dentro do condomínio. Então, se você não colocar essa conta ali na tarifa, tem uma parte da energia, que é 1, 2%, que vai estar sendo desperdiçada como calor nos cabos, que você não vai estar colocando ali na tarifa. Mas você não concorda que se cobrar na taxa, na taxa que é máxima Uhum. prevista lá, é um jeito mais Justo. justo? Olha, eu não diria que cobrar na taxa máxima. Eu acho que tem que ser uma taxa... É muito difícil falar de condomínio, porque os condomínios... Você não tem uma padronização. Você tem condomínio de imaginou altos se o padrões. carro, condomínio eu médio. vou fazer um parâmetro, Uhum. se o carro Posso fosse a água, entendeu? Então o condomínio ele tem um certo X para gastar de água, mas a partir daquele momento que começou o carro a ser abastecido com água, ele saiu da faixa e foi para uma Isso. outra faixa Que entendeu? paga mais. Que paga mais. Isso. Então é assim, Você paga mais mas, ICMS. tem gente que prevê isso, for por causa do carro, você não sabe, entendeu? Então o certo mesmo, se eu fosse fazer esse tipo de cobrança, que é uma coisa que não está no meu apartamento, eu cobraria a taxa máxima.
Não, eu entendi. A taxa máxima que você fala Isso não é pra é a taxa prejudicar. máxima. Não, mas é que agora ficou claro para mim. A taxa máxima que você fala é a taxa máxima que poderia. O custo máximo de energia que aquela recarga poderia ter. Isso. Uma Uma premissa. forma de- É uma uma premissa. É, Que esse é o mais, ponto. é mais... Esse é o ponto. você A vê- gente, elétricos, a gente não pode dizer e a gente não pode obrigar qual é a taxa que o condomínio vai cobrar. A gente simplesmente orienta. Mas eu tenho certeza que o síndico, pelo menos 90% deles, nem passa isso pela cabeça deles. Eles nem... Na verdade, o que acontece? Eles acabam... a pessoa que não tem nada a ver com isso, pagando sem saber que está pagando para Tá. abastecer o carro do cara. Eu queria dar um exemplo. Ó. É. Tem empresa, e é uma empresa, eu acho que é a maior empresa de estacionamentos do Brasil, se define como hub de mobilidade, e está investindo fortemente. Acho que tem até uma empresa para o cara abastecer, recarregar o carro Isso. enquanto o carro está estacionado, né, Perfeito. durante a semana. Tá bom. Essa empresa, ela fez disso um negócio. Sim. Por que o condomínio não pode, ali na frente, naquelas áreas que ele tem, colocar isso como uma receita para ele? Eu acho que a grande dificuldade do condomínio seria a Desde- vaga. A vaga? Não, tem um monte de condomínio que tem vaga ali na frente. E Está aí, falando assim, vaga visitante? Vaga de visitante. Então, a gente atende alguns... Tem festa em Ele condomínio viraria uma bomba de gasolina ambulante. Né? ambulante, Não, que assim- obviamente daria lucratividade. Nós estamos buscando, só para Você você viria, inclusive, um entender, visitante Ó, que fosse lá. qual é a grande transformação condominial? A gente gosta muito de repensar isso. A transformação condominial, ela vem na parte da cultura, Sim. mas ela também vem no modelo econômico de deixar de ser uma empresa falida, porque o condomínio é uma empresa, Para gerar receita. para gerar receita ou, no minimamente, reduzir suas despesas através de algumas receitas. Então, por exemplo, tem gente que cobra o custo como é que chama? Do uso das áreas comuns, e tem Sim, gente você que tem a cobra questão de muito uma- mais que tem gente que cobra tão pouco que nem paga o custo. não, nem paga o custo da limpeza. Isso. E tem condomínio que faz isso uma receita recorrente. Quando isso amadurecer, o pessoal compara. Mas para isso é óbvio que a legislação do condomínio tem que mudar, tem uma série de coisas. Mas um síndico com visão estratégica, ele não só transforma a cultura, como ele transforma o modelo econômico para fazer o condomínio ser viável. Quem não gostaria de chegar num condomínio e falar: parabéns, está aqui o seu rendimento do mês? Como assim rendimento do mês? Não, você mora aqui, o condomínio é positivo, está aqui R$50 Eu por mês. entendo que a princípio sim. Eu entendo que a princípio sim. Mas tem um problema. Hoje a gente analisa ainda que nós estamos trabalhando dentro de uma demanda de gente que tem o carro elétrico pequena. Isso. Entendeu? A partir do momento que se ele se popularizar, entendeu? Como que vai fazer, por exemplo, às vezes você tem 3, 4 pontos somente no condomínio, Uhum. para você atender uma demanda de 50 carros. Esse é o problema. Aí, entendeu? Que é uma das dúvidas que eu tenho. Mas a gente vai entrar, eu quero que você responda isso. Primeiro, falando hoje de regulamentação específica, tá? E também dessa instalação de muitos pontos de recarga. Perfeito. Tá? Isso eu acho que é linkado, você podia já dar... Perfeito. Só para concluir, o que acontece? Eu vejo com muito bons olhos a questão do condomínio gerar uma receita a partir do ponto de recarga, tá? Qual que é o grande desafio? É que, vou falar, por exemplo, São Paulo. São Paulo é muito difícil você ter vaga livre no condomínio. Geralmente as vagas são privativas. E aí você fica um pouco complicado como que você vai ter uma receita no condomínio sendo gerada numa vaga privativa do morador. Então tem uma questão legal aí que precisaria ser melhor Mas melhor eu acho trabalhada. que todas as vagas que vão ser usadas para recarga vão ser as vagas de visitante. Porque você não vai poder pôr o ponto de recarga na vaga privativa de alguém. Pode. Não, eu sei que Não, pode. pode, mas você não compartilha Como é que nada. você vai compartilhar com o próximo? Entendeu? Então, O que, assim, que eu entendo? Que futuramente nos condomínios a gente vai ter as vagas privativas, então cada um vai ter o carregador na tua vaga, tá? Principalmente pensando no limite da área de condomínios e quantidade de vagas. Só que esses carregadores vão estar conectados entre eles. Então, trocando informação, inclusive trocando informação com a inteligência lá na entrada de energia, para ajustar a potência conforme o horário, conforme a demanda livre do condomínio. Então, assim,
Essa questão da cobrança, eu vejo que a grande limitação é uma questão de vagas disponíveis. O condomínio ele não tem vagas disponíveis. Que tenha 4, 5 de visitantes. Você tem geralmente um problema que as vagas limitantes são externas. E aí entra num problema ali, de repente, de vandalismo, furto, roubo. Ou mesmo o morador que não vai querer parar o carro dele na área externa, porque ele quer parar o carro dele dentro do estacionamento. Então esse é um empecilho grande, tá? E eu acho que é uma questão de escala. É difícil o condomínio conseguir escalar essa receita se ele não conseguir aprovar dentro do condomínio que mesmo carregadores privados possa ter esse ganho de receita, entendeu? Eu vejo, dá a impressão assim que que os carregadores têm que ser individuais, teoricamente. Mas que você, por exemplo, colocar ele num canto e dali puxar como se fossem extensões, só ficar a tomada em cada vaga e ali o cara pega e dá. Mas aí como é que o cara vai fazer a leitura e identificar? Hoje nada que você instala é compartilhado, é exclusivo. Não, a gente instala vagas compartilhadas, mas você instala 2, 3, 4 vagas. Mas eu não conheço nenhum condomínio que você conseguiria instalar 20 vagas compartilhadas. Porque o condomínio não tem 20 vagas. Muito longe, tá? Não tem 20 vagas. O condomínio não tem 20 vagas ali que não sejam escrituradas. Esse assunto é muito novo, entendeu? A gente tá, normalmente até as empresas que estão fazendo isso, elas estão enxergando um nicho de mercado muito pequeno. Elas não estão enxergando um nicho de mercado, qual é a potencialidade realmente, se isso emplacar, tudo que nós estamos falando aqui, entendeu? Lógico, nem tudo, mas vai ser outra realidade, entendeu? Não tem como. Então o economia vai ter... Mas aí entra, que esse é um ponto legal, né? Aí quando a gente tivesse escala, porque assim, 96% das vezes você vai carregar o carro elétrico na tua casa ou no trabalho. Fato. A gente tem instalado muito ponto de recarga nas empresas também. Então, por exemplo, tem Aerofarma, tem o iFood, que eles virou um benefício. Então você tem um benefício. Até o momento que você tem 2 ou 3 funcionários que têm a condição de comprar um carro elétrico. Que agora, a partir do momento que isso tiver uma popularidade, que isso virar, por exemplo, o iFood, que tem 300 funcionários lá na sede administrativa dele, que todos eles tenham, e se tiver, sei lá, 5 pontos de recarga, como é que faz? Mas aí que vai ser legal. Aí são 2 pontos. Tem aquele trabalho de engenharia para adequação das entradas de energia, né? Mas também, eu acredito que nesse momento, a gente vai estar num ponto mais evoluído do sistema de armazenamento de energia. Então, que aí você vai poder ter... Porque qual que é a ideia lá no futuro, tá? Como funciona já fora do país? Existem locais que você paga mais barato na tarifa se você deixar a distribuidora de energia controlar a recarga do teu carro. Para quê? Para fazer a regulação da rede. Então, no momento que eu estou gerando muita energia e o consumo está baixo, eu ponho o teu carro para carregar. No momento que eu estou gerando pouca energia e o consumo está alto, eu tiro o seu carro da recarga. No momento que eu estou precisando de mais energia na rede, eu descarrego a tua bateria e jogo para a rede a energia da bateria. Porque esse é o legal. Um carro elétrico, a gente pode olhar ele no ambiente, na visão de um carro, igual a gente usa para deslocamento, mas a gente pode olhar para ele como um sistema de armazenamento de energia de 60, 70, 80 kWh. Ele é isso. Entendeu? Ele é um sistema de armazenamento de energia com roda. Exato. E a partir do momento que a tecnologia avançar e que a nossa rede avançar, a gente vai ter o sistema os carros elétricos funcionando como dispositivos na rede para controlar a rede de energia elétrica. O que é controlar a rede de energia elétrica? É você colocar os carros para carregar ou tirar os carros da recarga ou devolver a energia da bateria dos carros para a rede. Sem dúvida nenhuma. Certo? Entendeu? Um carro elétrico, inclusive, pode auxiliar o outro quando ele tiver... Exato. Existe esse tipo de recarga, que um carro elétrico carrega outro carro elétrico. Muito bom. Por exemplo, só para completar, você sabia que hoje já é possível, com um carro elétrico, você gerar energia para tua casa? Então você ficou sem energia, você pode usar o carro elétrico para abastecer sua casa. É claro que você não vai abastecer 100% da potência, tudo, mas você já consegue usar o carro elétrico. Uma contingência. Exato.
Tá? Ele é um gerador de energia também. Inverte o sentido. Isso inverte o sentido, exatamente. Interessante, muito interessante. Fala das normas e regulamentações específicas que os síndicos precisam conhecer antes de instalar esse equipamento. Perfeito, tá? Assim, eu não vou falar que o síndico precisa conhecer a fundo, porque são normas técnicas. Se o síndico for um engenheiro ou um técnico em eletrotécnica, legal, é bom ele conhecer. Saber que existe. Mas ele precisa saber que existe, ele precisa cobrar que a empresa que ele contrate saiba isso. São basicamente 3 normas que precisam ser atendidas, pelo menos. Primeiro, é a norma geral de instalações de baixa tensão no Brasil, que é a NBR 5410, que eu digo que é a bíblia das instalações elétricas, porque ali tem tudo como tem que ser feito. Aí depois tem um adendo, né, que na verdade não é um adendo, mas ela seria um adendo da 5410, que é a ABNT NBR 17019, que fala de instalações elétricas para alimentação de carregadores de carros elétricos. Então a ABNT NBR 17019. E tem a de equipamentos, que é a ABNT NBR 61851, que vai falar dos carregadores. Então, com essas 3 normas, porque aí você pode ir para outras, né? Por exemplo, a questão da ABNT NBR, da NBR 5419, que vai falar de proteção de surto de tensão. Mas assim, com essas normas, você já consegue criar um ponto de recarga de forma segura, tá? Aí o que é importante, né? Que de repente o ponto de recarga vai ser uma tomada industrial que vai alimentar um carregador portátil. Aquela tomada industrial tem uma norma específica. Então qual que é importante? Que aquela tomada atenda aquela norma. Então tem certificado de que atende a norma? Então o síndico precisa cobrar que os equipamentos instalados tenham certificação, tá? Hoje, quando a gente olha a BNT NBR 61851, ela foi baseada numa IEC que é a 61851. Então, ou esse equipamento precisa ter um certificado da IEC 61851 ou da ABNT NBR 61851. Cara, primordial, porque isso garante que esse equipamento foi testado em diversas condições, inclusive aquelas não ideais. Isso significa que o equipamento foi pensado e projetado de uma forma mais segura, que ele foi, por exemplo, tem carregador que ele não deveria ser operado por qualquer pessoa. Por quê? Porque ele não tem a certificação de ruído eletromagnético. Ou seja, se uma pessoa for operar aquele carregador e tiver um marca-passo, e esse carregador não foi certificado e não tem testes como ele se comporta nesse sistema, ele pode interferir o marca-passo no coração da pessoa, que pode gerar tanto um mal-estar como um problema mais grave, tá? Instalação elétrica, que você tem ali a BNT NBR 17019, ela é bem completa em termos de segurança, quanto como a proteção. Então, por exemplo, como você tem uma bateria no carro, e essa bateria ela é carregada com corrente contínua, o tipo de proteção de fuga de corrente, ou seja, o tipo de proteção para choque, não é igual a gente usa na nossa casa, no nosso apartamento. É uma proteção especial. Então, muda a classificação desse DR. Isso está na 17019. Existem muitas instalações feitas com DR errado. Muitos síndicos fazendo instalação Intuitivamente. Aqui no Vale, que eu duvido que tenha a noção do que eles estão fazendo. Entendeu? Então, assim, porque eles vão fazendo, né? Sem nenhum tipo de conhecimento técnico. Mas tem um amigo que manja, né? Fala e tal. Não, tem. Tá cheio de simpáticos, né? Ou morador. O morador. Então, e na estrutura? Como que afeta? A estrutura do prédio? Afeta a estrutura do prédio se ele instalar vários. Seguinte. Esse é um ponto muito importante. Do menos complexo para o mais complexo, tá? O que pode afetar a estrutura do prédio? Primeiro, o prédio fica sem energia. Então, de repente, instalou uma quantidade de carregadores lá que passou aquela quantidade de energia que o prédio pode suportar, junto com o consumo do próprio. Se for disjuntor, tá bom. Porque disjuntor, teoricamente... mas teoricamente ele desarma, você vai esperar um tempinho ele resfriar, você pode armar de novo, se os carros não estiverem todos carregando, ele vai se manter. E quando é fusível? Você tem muito condomínio que a entrada de energia é por um QDC. O QDC é um quadro de distribuição compacta. São chaves fusíveis verticais. Quem vai ter aquele fusível para trocar? Você vai ficar com o prédio desenergizado pelo menos um dia. Então, assim, quando é disjuntor, o problema ainda é menos pior, porque você vai deixar o prédio no escuro,
mas rapidamente você resolve. Quando for fusível, eu conheço muitos condomínios que não tem fusível reserva. Verdade. Tecnologia. Posso só para concluir um Claro que ponto pode, importante? sim. E aí falando dessa questão da estrutura. Então tem essa questão da entrada de energia, mas o mais importante que eu acho que assim que é o mais crítico é porque se cai a energia do prédio, teoricamente, a não ser que tenha alguém ali de sobrevida, que precisa de equipamento de sobrevida no prédio, aconteça alguma coisa, mas mesmo esses sistemas costumam ter backup, teoricamente nada mais grave vai acontecer. Agora, quando você tem equipamentos mal dimensionados, circuitos mal dimensionados, você pode gerar um risco elétrico ali de um curto-circuito e uma propagação de incêndio no prédio. Então, esse é um ponto importante. E aí, quando você tem uma falta de padronização e vários profissionais, cada um executa com um profissional diferente, que não sabe qual cabo comprou, não sabe o que foi considerado, você potencializa o risco disso acontecer. Porque um ali que comprar um material inadequado, você já compromete a segurança do prédio inteiro. E agora, voltando uma pergunta extraordinária aqui do César sobre tecnologia. Boa. Tá? A evolução é muito rápida. Os carros elétricos têm evoluído bastante. Hã? Os carros Os elétricos têm elétricos evoluído têm bastante. evoluído bastante. Os equipamentos, eles vão permitir o upgrade? A infraestrutura vai ser mantida ou tem um risco dela ficar obsoleta? E se perder os investimentos? Esse é um ponto importante, tá? Os carros elétricos eles têm avançado muito, né? Eu tenho um cliente que ele costuma dizer que, por exemplo, que ele tinha comprado um Tesla e o Tesla era um iPhone com roda. Você fazia todos os upgrades de firmware possíveis. Então chegou num momento que a Tesla liberou acesso pelo aplicativo às câmeras do carro. E você sabia quem estava ali perto, quem não estava ali perto. Então, assim, os carros têm se tornado dispositivos, né, telefones com rodas. Conectados. Extremamente conectados. Totalmente, Tanto que o futuro do veículo qual que é? Um carro elétrico, autônomo, né? Que você vai... Daqui a pouco a gente não vai precisar dirigir. O carro vai dirigir sozinho e conectado. Eu só ia adicionar um ponto, que daí a gente já inclui aí, atende a portaria remota, que aí ele vai ser suportado telepresencialmente. Exato. Quando você precisar de um apoio, você vai ficar apavorado se você vê um avatar. Mas você falar com algum ser humano. Então você clica ali, que você fala com alguém que fala, calma, funciona assim, assado, e aí você tem um atendimento humanizado telepresencial. Esse é o futuro. Mas você pega, por exemplo, o carro elétrico hoje, dependendo da tecnologia embarcada que ele tenha, numa estrada, você é obrigado por sensor a deixar a mão no volante. Exatamente. Porque se você não tirar a mão do volante, ele vai permanecer na faixa, manter a velocidade e vai levar você sozinho. Entendeu? Mas eles deixam você... Você precisa mostrar que você está ali. Então, até frear sozinho de tempos em tempos você precisa estar com a mão no volante. Realmente mas brasileiro que é brasileiro, eu já vi dispositivo que simula a mão no volante. Nossa. Já. Tem histórico de um amigo meu, cliente inclusive. O cara desativa. Chama aquele chip procurem no YouTube. Motorista Tesla dormindo imigrantes. Porque ele freia sozinho, ele acelera sozinho, ele não sai da faixa, sabe o destino. Exato, sabe o destino. Bom, reconhece cone. Lembra, você sabe que todo carro tem um chip para limitador de velocidade. Você chega, sei lá, 100 e pouco e tal. Pois eu conheço vários jovens que ficavam na internet procurando como desativar esses chips. Tem como. Tem como. Mas sabe um ponto, por exemplo? É uma atitude responsável. Uma das críticas, o valor número 1 da elétricos é segurança. Então, cara, o valor número 1 é segurança. Minha equipe já deixou de fazer instalação porque queriam fazer gambiarra. A gente não faz. Ou a gente faz direito ou a gente não faz. Tá? Aí muita gente critica, porque o carro elétrico limita a velocidade quando chega a 180 por hora. Porra, que estrada no Brasil você pode andar 180 por hora? Nenhuma. Não é autobahn, né? Entendeu? Então, e eu vi que a Autobahn vai começar a ser limitada, não vai ser mais... Eu conheci a Autobahn agora. E assim, aí para só concluir, então assim, o que mais tem mudado a tecnologia dos veículos é a questão da bateria em relação à autonomia. Então a tendência é que a autonomia aumente. Só que o comportamento não vai mudar. Por exemplo, você pega um carregador de 7 kW, ele entrega até 40 km de autonomia por hora de recarga. Então, por exemplo, eu vim de São Paulo para cá, rodei uns 120 km. Em 3 horinhas meu carro estaria carregado.
Isso não vai mudar. Então, por mais que a tecnologia do carro elétrico mude, o que vai mudar? Primeiro, a tecnologia embarcada, dele poder ser autônomo, etc. Mas em termos de recarga, vai ser a mesma questão, a mesma tecnologia. O plug que você carregar hoje é o plug que você vai carregar amanhã, que você vai carregar daqui a 5 anos. Qual o grande ponto que eu falo? De equipamento. Por isso que eu sempre defendo, em condomínios, instalem equipamentos com a CPP. Porque você vai precisar disso. Mas e aí, como que você tem os equipamentos, hoje, os que têm mais valor, são os que conseguem fazer o upgrade. Isso eu falo para elevador, eu falo qualquer coisa. Isso, sim. Entendeu? Porque eles podem pôr determinado tipo de carregador que, se você quiser mudar a tecnologia, você vai ter que trocar o carregador. Exato. Entendeu? Agora, alguns recebem upgrade para isso não aconteça, para durar mais tempo e acompanhar a tecnologia? Aí são 2 pontos importantes que eu sempre friso. O que você precisa o que um síndico precisa se atentar na hora de pôr um carregador no condomínio? Primeiro, quão fácil é fazer a manutenção desse carregador, porque tem um carregador que é uma caixa selada. Deu problema, você joga fora e compra outro. E tenha a conectividade por OCPP 1.6, que futuramente já vai até para 2.0, porque ela é a porta que você faz os upgrades de firmware no carregador. Legal. E vamos falar em segurança, então. Quais as medidas de segurança são essenciais ao instalar pontos de recarga em áreas comuns de condomínio? Existem, da parte de vista de instalação, primeiro, seguir as normas que a gente já falou, tá? Então, a 5410, a 17019, a 68151, para que você tenha aquele ponto seguro. E aí existe, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas tem uma chamada pública em aberto do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, determinando algumas condições para vagas que tenham carregador de carro elétrico. Então, por exemplo, desde você ter lá splinters, até você ter sistema de evacuação de gases, e inclusive podendo contemplar parede corta-fogo nas vagas. Tem perigo para criança? Não, de forma alguma. Não, a garagem não é lugar para criança, né? Mas pode acontecer. Por Não. exemplo, tá carregando. A criança Ele tá curiosa falando levar um choque. Esse é um ponto legal. Eu vou abordar isso, mas só para finalizar. Então, assim, tem uma diretriz de uma chamada pública dos Corpos de Bombeiros, que provavelmente vai ser prorrogada agora por mais 60 dias. E isso pode mudar bastante o cenário dos condomínios do Estado de São Paulo. Isso pode mudar bastante o cenário do que vai ter que ser feito nas garagens que tiver carregador, tá? Pode mudar completamente o cenário e virar uma coisa muito mais difícil de se executar. Por enquanto, tá apenas como consulta e como elétricos e como a BVE, a gente tem trabalhado bastante para que o Corpo de Bombeiros entenda a tecnologia, a segurança, e isso não seja aplicado da forma que foi previsto, tá? Parede Agora, cortar fogo em garagem não vai rolar, né? Isso. Você não sai da vaga. Você não consegue sair do carro. Agora, assim, sobre segurança para criança. O meu filho põe meu carro para carregar. Por quê? É muito seguro. O plug, contando que você tem um wallbox, equipamento lá instalado na parede, de acordo com as normas, com todas as proteções, tá? O plug que você põe no carro, ele não tem energia. Ele não tem nada de energia. Você pode pôr o dedo, você pode pôr um prego, você pode pôr uma faca, você pode pôr qualquer coisa. Não tem energia. Apenas quando você pluga no carro, o carregador e o carro se conversam e o carro trava o plug no carro. Você não consegue mais tirar. Apenas depois disso é liberada a energia no plug. E aí, se uma criança tentar tirar, ela não vai conseguir. Entendi. Porque a recarga só para com você parando via aplicativo ou quando você para dentro do carro. Excelente. Excelente. Isso. Me conta aí, eu gosto agora de falar que nem o Futuro. Vamos falar do futuro, mas aproveitando de falar do futuro, me coloca também alguns cases aí que você teve de sucesso. Olha, assim, os maiores cases de sucesso são quando o condomínio, o primeiro morador pensou em carro elétrico, o condomínio já está procurando a solução e começando do zero com uma empresa especializada. Então, por exemplo, a gente tem um condomínio... Quer dizer que você está desempregando o Zé Faísca? Porque o Zé Faísca faz lá uns... Cara, a instalação de carregador para carro elétrico não é pode nem pensar atividade para o nisso. Zé Faísca. Com Não certeza não. Então, Não é. Tá? Simpático. Deixa o Zé Faísca trocar foge. lâmpada, E deixa olha, o Zé não, Faísca não, aí. Não, a gente Tira não o quer Zé Faísca. Tira o Zé Faísca. Não joga ele pro nosso lado, não. Qualquer lado o Zé Faísca tá fora. Mas Então o que acontece? Por exemplo, esse condomínio, ele
começou a ter a demanda de morador procurando, ele fez um estudo, tá? Então, viu que lá no condomínio dele poderiam ter até 6 pontos de recarga sem comprometer a demanda dele, a entrada de energia. E aí ele colocou 2 carregadores compartilhados, tá? Quando aumentou um pouco a demanda, ele foi e colocou o terceiro. E ele já fez de uma forma com carregadores que ele precisando de mais pontos, ele consegue escalar, porque tem a tecnologia tanto do OCPP quanto a tecnologia do controle de demanda dinâmico. Então esses são cases bons. Agora, case de insucesso é quando a gente é chamado e o condomínio já tem lá 6, 7 pontos de recarga, tá? E o pessoal chama porque tem mais 4 moradores querendo fazer. E aí qual que é o grande gargalo? Que a partir do momento você tem que fazer a coisa padronizada. Você já tem uma referência, ele quer... E aí o morador custo. fala, não, por que eu tenho que fazer um negócio mais difícil? O fulano de tal só puxou do relógio dele, eu quero fazer igual. Isso Aí ferrou. vira uma briga, que é um caso de insucesso. Pergunta importante para você. José Júlio Pereira. Lá vem. Qual é a melhor e a maior administradora aqui do Vale do Paraíba? Não tenho dúvida. Você vê que eu tô esperto, hein? Mas é isso aí. A gente tem que, em todo momento, valorizar os nossos trabalhos, né? E aí eu queria te parabenizar também, Evandro, porque você está fazendo uma coisa de futuro, Sim. que já é realidade. Há Fazendo 5 anos já. É Profissional. Coisa que não estava Profissional nem... e está virando cada vez mais referência no seu Se você está fazendo há 5 anos, o principal carro que tinha na época, 5 anos atrás, qual que era? Aquele da Toyota? Não, só tinha um carro elétrico sendo vendido no Brasil há 5 anos atrás, era o BMW i3, que tinha 130 km de autonomia. Era o único. Se você quisesse comprar um carro... Se você quisesse... Hoje eu não sei mais a quantidade total que tem. De tantos que... Não, de tantos que tem. De tantos que tem. Assim, até uns 2 anos atrás, e isso é legal, até 2 anos atrás o Brasil parecia a Suíça e a Alemanha em 2013, 2014, quando eu morei lá. Hoje já mudou bastante. E eu hoje não sei total a quantidade de carros e modelos que tem, porque São aumentou muito o mercado. E isso é bom. Mercados mais maduros existem quando você tem a presença de mais modelos. Porque aí o cliente, né, o consumidor tem escolha, você começa a ter uma questão de preços. Então, por exemplo, tem 2 montadoras que chegaram aí, tem 2 anos no Brasil, que estão vendendo muito carro elétrico e fez muitas outras montadoras reduzirem preço. Então, começa ali uma questão de mercado que os carros vão se tornando mais acessíveis, tanto por uma questão de competição, quanto por uma questão de avanço na tecnologia e redução do custo das baterias. Vou te dar uma dica que é a seguinte, ó, eu passo mais tempo me justificando pelas porcarias remotas do que às vezes explicando o que é uma boa portaria remota. Por quê? Porque infelizmente tem pessoas traumatizadas. Precisa tomar cuidado mesmo de combater publicamente as gambiarras do Zé Faísca e dos síndicos simpáticos. Por quê? E esse é o nosso objetivo aqui, para o cara fazer certo da primeira vez. Então, Exato. Segurança em primeiro lugar, certo da primeira vez, são imprescindíveis para fazer um trabalho profissional. E esse é o nossa contribuição aqui. E aí eu estou falando da Ortecom e da Atende, portaria, e que a gente investiu e investe em trazer os melhores profissionais que a gente conhece do mercado, exatamente para trazer conhecimento do síndico e fazer com que ele não entre na armadilha de se tornar cada vez simpático. Legal. Eu agradeço o convite, assim, é um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre mobilidade elétrica, sobre instalações elétricas. Eu acho que isso responde também àquela pergunta do que a gente pode fazer, né, para levar esse conhecimento para o mercado. É isso, é participar de podcast, é participar de palestras, é organizar eventos com síndicos, porque o síndico ele não tem obrigação de saber. É um assunto novo, é um assunto especializado, é um assunto extremamente técnico. O síndico tem a obrigação de contratar empresas que saibam. Como os síndicos podem entrar em contato contigo? Bom, a gente tem o site www.eletricos.com.br, o Instagram é eletricos.br, tá? E aí lá tem todos os nossos contatos, a gente tem 2 pessoas exclusivas para atender condomínios e construtoras.
Então vai ser um prazer poder atender e dar Vou todo esse mandar suporte. comentário também para poder... Manda comentário, escreve aí que a gente vai estar de olho para responder também nos comentários. Pegando o gancho, não deixe de fazer a sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações, dá aquela curtida bacana, né, que isso vai fazer um novo tipo de impulsionamento para a gente e fazer que esse conteúdo muito importante chegue a muito mais pessoas. Agradeço imensamente aqui a sua presença, né, muito obrigado mesmo. Agradeço a presença aqui do meu co-host aqui, José Júlio Pereira, atende hoje a quase que, se não for, a maior empresa de portaria remota do Brasil. É a mais contratada. A mais contratada. Agradeço também a presença de vocês, a paciência. Estaremos no próximo episódio. E o investimento da Ortecom. Melhor e maior. A melhor e maior. Agora vai melhor e aqui maior administrador aqui do Vale do Paraíba. Entendeu? Contatos, só entrar no canal ou então no nosso Instagram. Só colocar Ortecom, já aparece lá. Muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima semana. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um grande abraço. Legal.